Meus amados, têm vivido muitos processos. E ultimamente, né? Acredito que à medida que nós amadurecemos, Deus aperta mais um pouquinho. Por quê? Porque nós somos mais capazes de estar completando as aflições de Cristo, porque esse é um convite bíblico. Ele fez a parte dele e é necessário que nós façamos a nossa, completemos as suas aflições. Quem quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. E no momento, né, vai fazer um ano, fez 10 meses que meu pai partiu. E agora vai fazer 3 meses que meu irmão, que eu amo tanto, tanto, tanto. Eu não sei porquê, eu fico me perguntando por que eu amei tanto, eu amo tanto meu irmão. É natural, pastora, que se ama o irmão. Não, esse irmão, eu não sei exatamente que tipo de amor foi esse, é esse. E eu ainda choro. Eu ainda tenho o bonezinho dele aqui. Eu orei e pedi a Deus que não tirasse o cheiro dele. É o mesmo cheiro que ele tinha quando ele estava lá no caixão. Incrível. É cheiro de vida. Porque ele morreu salvo. Apesar de toda a vida atrapalhada que ele teve, voltado para as drogas, para a dependência química. E eu correndo atrás dele, tentando resgatar ele, ele querendo me matar, ele me amando, ele me odiando, ele ficando de mal comigo. Mas no final de tudo, ele foi resgatado. Glória a Deus. Mas ainda assim, é natural, é normal, eu estou dentro do processo normal de dor. E eu lavei o boné, até falei isso em outro vídeo. E o cheiro não saiu. Às vezes eu não posso ver o boné, porque eu começo a chorar. Ainda. Eu não vivo chorando, eu não vivo pelos cantos. Não, não é isso. Eu estou dentro do processo natural do luto. São 6 meses. A minha linda professora orientadora, dentro da academia, né, de teologia, fez um doutorado em luto. E ela falou, e ela provou. E eu acompanhando as minhas ovelhas também comprovei isso, que são 6 meses. Então a dor vai diminuindo. E eu passei vários processos, porque dentro desse processo do meu pai, morreu uma tia que foi uma mãe para mim. Eu dormi no canto da cama dela. Sabe? Quando eu saí para estudar. Vai fazer acho que 3 meses também que ela partiu. 4, talvez. E nesse meio também partiu meu tio, daí 4 dias parte meu irmão, primeiro tio meu, irmão da minha mãe. Foi dor sobre dor e muitas outras circunstâncias que estão me cercando no momento, com relação à saúde, não minha, mas também vitórias, também muitas coisas. Mas uma delas que eu tenho vivido, né? Ah, será que a pastora é casada? Não, a pastora não é casada. O meu marido pediu o divórcio, porque Deus mandou que ele pedisse, porque ele era um usuário de drogas. E eu passei com ele 11 meses apenas, dentre 4 anos de relacionamento e casamento, porque ele, os demais períodos ele estava internado. Na terceira internação eu visei ele porque Deus mandou, é a sua última chance. Mas ele não conseguiu ser verdadeiro. Dura cerviz. Muitas histórias, que eu não vou aqui ficar abrindo as histórias dele. Mas apesar de tudo, eu tenho uma promessa para minha vida. Eu sempre sonhei em ter uma família. É uma das promessas que Deus me fez pelo sonho. É dentro de mim. Eu até disse para Deus, Deus, tira esse sonho, esse desejo. Porque para mim, eu me sinto feliz em te amar, em estar contigo. Você é meu melhor amigo, eu aprendi. Apesar de que eu acho que eu estou no finalzinho do aprendizado, porque ele está permitindo coisas muito fortes ainda. Então eu tenho essa intuição espiritual de que está terminando o processo. Porque em 2007 eu sonhei com aquele que seria o meu marido. Imagina, 2007, 13, 16 anos. E em 2009, me formei em 2009, em 2010 eu encontrei
Eu falei, é ele. E realmente gostamos um do outro. Estivemos um período juntos. Mas só que uma coisa aconteceu. Ele não queria servir a Deus, tal como eu fui chamada. Nosso casamento foi até marcado. Ele assinou, eu não assinei. Porque eu não poderia trocar o meu Deus por ele. Não poderia, amados. Doeu muito, muito, muito. E ele ficou muito bravo comigo. E daí uns dias ele se juntou, ele não casou. E aí ele ficou quase 10 anos nesse relacionamento. Tudo bem. E aí eu me casei também. Entendo que me casei para aprendizado. Amei meu marido, amei. Muito. Ele não tinha nada para me oferecer. Nada, absolutamente nada. Vamos dizer materialmente falando. E nem emocionalmente, espiritualmente. Porque ele mentiu para mim todo o tempo. Mas Deus me deu o livro de Oséias. E o livro de Oséias fala, ele deu a Oséias uma prostituta para que ele entendesse que era o amor de Deus, as traições que o povo fazia. E eu disse, Deus, você está falando isso comigo? Você está fazendo isso comigo? E ele estava. E eu muito aprendi. E acabou. Tudo bem. Doeu. E aí aquele do sonho apareceu de novo. Separou-se. Só que ele continua teimosamente a não aceitar a minha visão de Deus, a não me aceitar como pastora. E ele é um tantinho de anos mais jovem do que eu. Isso também pega para ele, porque ele ainda está ligado na aparência. E eu já disse para Deus, Deus, já cansei. Que sentido faz isso? Na última vez que eu falei com Deus, Deus disse para mim, leia Coríntios, capítulo 1, versículo 13, todos os dias. E você vai amá-lo. Porque se você desistir, ele vai se perder. Porque quando eu o encontrei, ele estava num pecado terrível. E ele foi resgatado através de mim. Ele mudou de vida. E Deus disse que se eu desistir, ele vai cair de novo. Uma vida, Jesus deixou 99 no aprisco por uma vida. Mas não é justo. O que não é justo? Eu seguir o meu mestre é justo. Pastora, você o ama? Sim, eu nunca deixei de amá-lo, por incrível que pareça. Uma pessoa ama duas pessoas ao mesmo tempo. Porque amor não é sentimento. Mas nos períodos de dor, de muita dor, eu sinto além do que tão somente o amor. Vem o sentimento de carinho, porque é uma pessoa que eu admirei muito. Hoje eu não a admiro tanto mais. Mas, em contrapartida, eu sei que ele está sendo usado pelo inimigo. Porque apesar dele não estar praticando um pecado terrível, ele está fazendo outros. E eu estou nesse período de perdas e tudo mais. Eu não falo com ele. Nós não nos falamos, não temos contato nenhum pelo Face, pelo Zap. Quando nos encontramos é como se nada. Ele sabe da promessa. Só que ele tem raiva, porque ele nunca deixou de me amar. E ele não entende por que ele não deixa de me amar. É plano de Deus. Eu já disse para Deus, não pode substituir, mas como eu já falei, ele vai se perder. E Deus não quer que ele se perca. E ontem, o que aconteceu? Eu não vou no Face, eu não procuro não ir. Vou lá uma vez ou outra. Porque tantas coisas malvadas que ele faz. Coisas malvadas. Para que eu desista dele. Não sei. Para que ele prove para ele mesmo. Eu não sou a pessoa ideal, mas ele não consegue provar.
Que história, pastora, que história! Que vai dar um belo testemunho para a honra e glória do nosso Deus para as famílias. Então eu tomei decisões, posições, né? Eu mudei da minha cidade, mas eu não fui para a cidade dele. Porque Deus quis me mimar com o mar. Eu escolhi vir para cá e não ir para a cidade dele. Mesmo porque Deus me falou. Você vai para lá, ele vai te machucar mais ainda. Ele vai encher o ego dele, porque você foi para perto dele. Né? E ele também sentiu raiva por eu ter feito isso. Aí ele arrumou outra namorada, ele noivou e ele se casou. Mês passado. Se casou pela primeira vez no papel. Eu soube disso ontem. Que ontem, curiosamente, eu quis visitar o Face dele. Eu sabia que ele estava morando com a pessoa. Soube. Mas que ele tinha se casado, não. Doeu. Mas Deus ainda quer. E para o nosso Deus nada é impossível. Eu sou feliz? Sim, porque a alegria do Senhor é minha força. Eu estou nas mãos de Deus. Eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Mas, pastora, tem momentos que dói. Mas eu sei que ele está mentindo para ele. Ele está mentindo para essa pessoa. O que me preocupa são os prejuízos que ele causa às pessoas, de enganá-las, tendo outra pessoa no coração. Mas eu não sou dona do universo e não posso fazer nada. E nem Deus pode tirar o livre-arbítrio dele. Ele está sendo trabalhado? Sim. Está sendo atendido por um profissional maravilhosa que o atende todos os dias, praticamente. Só não atende todos os dias, tamanha necessidade dele, tamanho desequilíbrio por estar desobedecendo a Deus. Eu não falo com ele, eu não tenho que falar com ele. Tudo que ele tem que saber, ele já sabe. Mas eu estou aguardando o tempo de Deus. Até está aqui na minha frente, eu abro mão dos meus medos e recebo suas promessas, Senhor. Estou no tempo de Deus. Mesmo porque o mais importante não é a promessa. Isso que precisamos entender de Deus. Não é a promessa que tem que se tornar o meu Deus. Porque durante muito tempo essa promessa foi meu Deus. Esse homem foi o meu Deus. E eu tive que aprender que ele não era nada disso. Ele só era um homem. Que Deus conhece o coração. Que Deus escolheu para mim. Porque ele é bom. Ele só está ainda porque ele é muito intelectualizado. Os intelectualizados são os mais difíceis de serem conquistados para Deus. Mas tá doendo? Tá. Mas não mais do que eu possa suportar. Porque nesse momento, mais do que nunca, me sinto no colo de Deus. E não vou deixar de sorrir e não vou de cumprir a minha maior missão, que é ser instrumento de Deus para amar. Amar primeiro a Deus, depois a mim mesma e depois o meu semelhante. E deixar Deus trabalhar, porque Deus é Deus. Oro para essa mulher que está com ele. Oro para tudo que está envolvido nesse relacionamento. Talvez ele até ouça essa pregação. Porque ele visita os meus vídeos, os meus... anonimamente. Mas eu sei que ele visita. Porque ele é um ser humano. E Deus me diz que ele visita. Deus me revela. Pode desligar, pode... sei lá o que ele vai fazer. Na minha frente ele é um anjo. Muito interessante, né? Esse testemunho. Muito... talvez até impacte algumas pessoas. Mas é assim, meus amados. Foi ele que Deus escolheu. E até então, ele não me deixou de amar. Mesmo eu sendo pastora, mesmo eu sendo mais velha que ele, sabe? Mesmo porque na época que eu o conheci, ele era muito imaturo, ele amadureceu, né? Já entrou na casa 200 também,
Então ele está mais preparado. E Deus disse para mim, você quer amá-lo de verdade? O amor de Coríntios 13. O amor tudo suporta, tudo crê. Ame-o por mim. Aliás, Deus havia me falado isso com relação ao meu ex-marido. Falei, eu não consigo amar esse homem tão malvado. Me roubava, me enganava. Nossa, Deus, fazia loucuras. E eu falei para Deus que eu não conseguiria amá-lo. Deus disse, deixe que eu o amo para você. Só permaneça do lado dele, dando a oportunidade dele ser resgatado. E assim eu fiz. E agora, né? Esse não é usuário de substância nenhuma, somente obstinada. Mas eu oro todos os dias, aquela oração que eu falei para vocês de Efésios. Que Deus, deixa eu lembrar vocês, está lá em Efésios, capítulo 1, versos... Você pode ler do 15 ao 23. Eu faço 17 e 18. Peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso e Pai, que dê, fala o nome dele, Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Ti, Senhor. Oro para que os olhos do coração dele sejam iluminados, a fim de que ele conheça a esperança para a qual você o chamou. Amém. E assim é, meus amados. E assim é. E eu vou cumprir. Por que eu estou falando, dando esse testemunho para vocês? Porque Deus nos quer elevar a um nível de amor que vai além do nosso querer, mas vai ao nível da nossa obediência, da nossa submissão, da nossa confiança a Ele. Pastora, Deus pode substituí-lo? Pode. Mas não sou eu que vou substituir. E também não acredito que Deus substitua, porque Deus veio até aqui. Já são 13, 16 anos. Nossa. Onde eu vi todas as fotos do casamento, quase 80 fotos. E eu vi aquela cara daquele homem infeliz, fingindo, que olhar perdido, os gestos do corpo, porque tinha filmes, né? Filmes e fotos. E aquela mulher também, infeliz. Dava para ver, mas as pessoas se submetem a tudo isso, enquanto não encontram Deus, o verdadeiro autor do amor, o verdadeiro dos verdadeiros, porque Ele nos deu livre-arbítrio. E que temos a fazer, o que eu tenho que continuar a fazer, orando, viver a minha vida em santidade. Porque eu tenho um marido prometido por Deus, então eu tenho que ser fiel a Ele, até que Ele venha. Mas eu acho que quando Ele for contar o testemunho, porque um dia vai ser contado, tudo que Ele fez, que Ele aprontou, está na ignorância, na cegueira, por isso deve ser perdoado. Por isso que eu o perdoo. E porque Deus manda que eu perdoe a cada dia. Porque apesar de tudo, eu sou mais feliz do que Ele. Porque eu recebo diretamente esse amor de Deus sem empecilho nenhum, sem resistência nenhuma. E não estou presa. O maior foco da minha vida deixou de ser essa promessa. Ela será um complemento, porque foi um sonho meu que Deus quer realizar. E em cima desses sonhos tem mais promessas que um dia eu vou contar para vocês. Tá bom? Estamos combinados assim? Eu oro por vocês e vocês oram por mim. E oram por essa pessoa. Não precisa que vocês saibam o nome dela, nem onde ela mora, mas orem por ela, para que Deus a liberte. E para que a promessa de Deus se cumpra. Porque nós somos ajudadores de Deus nas promessas que Ele nos faz. E tenho certeza que aquele que me ouve que é de Deus não vai deixar de orar. Amém? Muito obrigada. Obrigada por me ouvir esse testemunho de obediência e de viver. 1 Coríntios 13. Hino ao amor cristão. O amor tudo pode. O amor tudo espera, tudo suporta. É um exercício de amor que Deus me colocou. Talvez Ele tenha te colocado em outro. Cada um Ele coloca. Às vezes é uma mãe com filho, usuário de droga, como eu conheço, porque eu trabalho como psicanalista também e acompanhei muitos.
E ainda acompanho alguns. E olha, não é brincadeira. É isso, amados. Muito obrigada. Curta o vídeo, me ajudem. O algoritmo desse canal, o nosso amigo algoritmo abençoado, para que os vídeos sejam visualizados, para que eles sejam compartilhados. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Que Deus toque o seu coração, você se sinta sensibilizado, sensibilizada a querer ajudar na obra de Deus. Não peço por mim, peço por Deus. Porque o que eu preciso, Deus me dá sempre. Ele faz os milagres na minha vida. Independentemente, eu estou no canal há quase 4 anos, eu nunca recebi um centavo pelo que eu faço. Do homem, mas recebo de Deus. A prioridade é que a palavra chegue longe. Primeiro o reino de Deus e sua justiça. Depois todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Aleluias? Um beijo no seu coração. Ainda vou fazer uma poesia inspirada nessa dor que eu estou sentindo. Vou fazer. Já estou com... Deus já está ministrando no meu coração. Como eu sempre digo, as minhas poesias não têm rascunho. E eu vou fazer uma analogia nessa poesia sobre as águias. Eu me sinto uma águia. Um beijo.